Recording in progress. Boa noite, Harry. Um segundo, ok? Já nós começamos. Boa noite, Moira. Boa noite, Fred. Sejam bem-vindos. Bom. Ok, vamos lá. Ok, gente. Finalmente sexta-feira, né? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, a nossa última aula da semana. Peço perdão pelo meu atraso, ok? Normalmente isso não acontece, mas hoje eu tive um pequeno problema, né? Tive um problema aí no meu transporte até chegar aqui, então eu me atrasei por conta disso, ok? Então peço perdão a vocês por esse pequeno atraso. Ok, então vamos lá. Hoje nós seremos um pouco mais breves em razão de ser sexta-feira, né? Não quero deixar vocês aí com muitas informações na cabeça, mas de todo modo a gente vai trabalhar aí dois conteúdos muito importantes para hoje, certo? Eu havia comentado que nós íamos fazer uma revisão da semana, mas a revisão vai ficar para outro dia, ok? Eu ainda não preparei nada para revisão, mas em outro momento a gente vai fazer essa revisão semanal, beleza? Para hoje, nós vamos seguir falando do presente, certo? Só que o que acontece? A gente vai trabalhar com outro aspecto do presente, que é o que nós chamamos de presente contínuo, beleza? Então, no primeiro momento da aula, a gente vai trabalhar com o presente contínuo e no restante da aula nós vamos trabalhar com os verbos que são utilizados na rotina diária, beleza? E a gente termina com a rotina diária, ok? Bom, vamos lá. Certo, vamos aqui para os nossos exemplos, né? Antes da gente passar para a nossa forma que se chama presente contínuo, eu quero que vocês observem esses dois exemplos e me digam ao que eles se referem, né? A qual tempo verbal eles apontam, ok? Que tipo de presente é esse que nós temos em cada um dos exemplos? Helwi, você pode fazer a leitura para a gente, por favor? O que está em branco aqui no quadro preto e o que está em preto no quadro branco, por favor. Ok. Esto no necesita, Helwi. Puede pasar al otro. Dale. Ok, perfeito. Bom, nós temos um verbo dentro de cada uma dessas construções que está no presente, ok? Qual verbo aqui está no presente? Nesses dois exemplos. Endo. Será que esse endo é presente? Adriana, você quer falar algo? Pode falar. Estou ouvindo. Fazendo?
Bom, o fazendo, lembrem-se, nós vimos o que nós chamamos de formas nominais do verbo, ok? E fazendo é uma dessas formas nominais. Mas o nosso verbo que está no presente simples é o verbo estar, ok? Estão e estou. Aqui a gente tem a mudança de pessoa. Estão aponta para qual pessoa? Eu, tu, ele, ela, vocês, eles ou elas? Quem estão? Eu. Eu estão? Eu acho que seria o segundo exemplo, não? Eu Ele, estou. ela e você. No plural, certo, Adriana? Eles, elas e vocês estão, beleza? No segundo exemplo, nós temos estou. Esse estou aponta para uma primeira pessoa do singular, que sou eu, certo? Então, eu quero que vocês observem isso. O uso do verbo estar mais o gerúndio de qualquer verbo. Nesse caso, a gente tem o verbo fazer, ok? Foi o verbo utilizado, mas nós poderíamos utilizar qualquer outro verbo. E o que é que o nosso presente contínuo significa? Ele significa que nós estamos falando de uma ação que está em desenvolvimento, certo? Então, vocês lembram que quando nós falamos do gerúndio, que é essa forma nominal, ele traz uma ideia de uma ação que ela está em desenvolvimento, ok? E quando nós utilizamos o verbo estar no presente simples em conjunto com o gerúndio, essa ação ela é complementada. Então eu falo de uma ação no presente que está em desenvolvimento também no presente, ok? E é o que acontece nesses dois exemplos, beleza? E a partir disso, nós temos a formação do nosso presente contínuo, ok? Lembrem-se que até o momento nós vimos o presente simples, nós vimos o futuro imediato, ok? Que é um outro tempo verbal que se relaciona com o presente, e hoje nós vamos trabalhar com o presente contínuo, certo? Como o próprio nome sugere, ele é um tempo verbal que está no presente e aponta para uma ação que ela é contínua, ela está em desenvolvimento no presente, beleza? E como se forma o nosso presente contínuo? Ele será formado a partir do verbo estar no presente simples, e esse verbo estar ele funciona como um verbo auxiliar, ok? Mais o gerúndio do verbo principal. O que é o gerúndio? É um verbo que termina em N-D-O. Comendo, estudando, fazendo, bebendo, sabendo e qualquer outro verbo que esteja com a terminação N-D-O, ok? Isso que é um verbo na sua forma gerúndio, beleza? Então, é a partir da união do verbo estar no presente simples, mais o gerúndio do verbo principal, que nós temos a formação do nosso presente contínuo, beleza? Então, guardem aí essa informação, certo? Que a gente vai precisar dela no decorrer dessa nossa exposição. Bom, aqui são os três usos que podem ser utilizados para expressar o nosso presente contínuo, ok? Qual é o nosso primeiro uso, Maria Isabel? Estados ou situações que acontecem no momento da fala. Não estou entendendo. Você está sendo irônico? Isso, exatamente. Observem os trechos que estão destacados, certo? Eu vou só remover esse destaque aqui, que ele não existe, ok? Bom, estou entendendo e está sendo. Nós temos novamente a construção que eu apresentei para vocês. Nós temos o verbo estar no presente simples, mais o gerúndio do verbo principal. Entendendo do verbo entender. E esse sendo, ele aponta para qual verbo? Sendo é o gerúndio de qual verbo? Vocês conseguem identificar?
sendo aqui, ele aponta para qual verbo? Esse começo dele faz vocês lembrarem de qual verbo? El verbo ser. O verbo ser, Adriana, exatamente. Nós temos aqui o verbo ser, você está sendo irônico, certo? E o nosso primeiro uso do presente simples é para falar de ações ou estados ou até situações que estão em desenvolvimento no momento da fala, ok? Então, mientras esta persona habla esto, estas acciones están en desarrollo en el momento del habla, ok? Então, é por isso que a gente fala que esse presente contínuo, ele pode expressar uma ação que acontece no momento da nossa fala, que também é uma fala que acontece no presente, ok? Esse é o nosso primeiro uso. Segundo uso, Cindy, o que é que nós temos aqui? Cindy? Você me ouve? Não. A ver, Disney? Presente contínuo. Ação, estados ou situação que acontece no momento da fala. O que está acontecendo? O mundo está ao contrário. Okay. Está acontecendo. Isso. Esse tá que eu coloquei aqui, ele é o verbo estar, ok? Só que é uma forma contraída do verbo estar que nós utilizamos em contextos informais, beleza? E aqui é apenas mais um exemplo do nosso primeiro uso. Ações que acontecem no momento em que nós estamos falando, ok? Se vocês quiserem utilizar o verbo estar na sua forma informal, aqui eu tenho a conjugação dele. Eu tô, você, ele e ela tá, e vocês, eles e elas estão, certo? Esse tô, tá e tão são conjugações do verbo estar no presente simples, mas de uma forma que é considerada informal, certo? E é muito utilizado também na língua falada, né, em contextos informais. Harry, próximo uso, por favor. Isso, muito bem. Então, observem aqui. A gente tem uma ação, Marcos está viajando muito esse ano, que ela está no presente contínuo, né? A forma que a gente já viu. Mas o que, que ela indica? Ela indica uma ação que ela é frequente, certo? E como eu consigo identificar a frequência dessa ação? Por meio da palavra muito, ok? Marcos está viajando muito esse ano. Então, frequentemente, Marcos está viajando esse ano, ok? Então, é um outro uso do nosso presente contínuo. Maria Isabel, esse aqui é o último uso, ok? Futuro muito próximo. Amanhã eu estou indo para Belém. Isso, perfeito, Maria. Vamos lá. Nós vimos que nós temos o futuro imediato, né? O futuro imediato ele tem outra construção, mas ele é muito parecido com esse presente contínuo aqui, que pode ser utilizado para expressar uma ação futura, ok? Amanhã eu tô indo para Belém, ou eu estou indo, né? Esse estou indo, ainda que ele seja utilizado no presente contínuo, ele aponta para uma ação que ela é futura, ok? E como eu sei que é uma ação futura? Por meio do marcador temporal amanhã,
que me indica que essa ação de ir para Belém ou ir para Belém, ela ainda não aconteceu, mas ela vai acontecer, certo? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Então, beleza. Bom, vamos lá para o nosso material. É um exercício bem simples. A gente vai para o livro de exercícios e fazer as páginas 19 e 20, ok? Na 19 a gente vai começar a partir do item D. Vou abrir aqui o meu material e compartilhar com vocês. Só um segundo. ¿Cuál era la página? Se me olvidó. 19. A ver. Item D da página 19, ok? Livro de exercícios. Beleza. Bom, então aqui a gente vai utilizar o presente contínuo para completar esse exercício. O item D e o item A e B da página 20, ok? É bem simples, vocês não vão ter nenhuma dificuldade não, acredito. Bom, vamos lá. Nós vimos que o presente contínuo, ele será formado pelo verbo estar, no presente simples, mais o gerúndio do verbo principal. Estar mais gerúndio, ok? Por exemplo, estou comendo. Essa é a terminação que o verbo precisa ter no gerúndio, NDO, certo? Como eu vou formar o gerúndio de um verbo? A gente vai fazer dessa forma. O verbo comer, ele termina com R. A gente elimina a letra R e acrescenta NDO. A mesma coisa com qualquer outro verbo. O verbo falar, elimino o R, acrescento NDO, falando. E é essa estrutura que nós vamos utilizar nesse exercício, beleza? Número 1 e número 2. Cindy, por favor. Veja, nosso trem está partindo, que pena. Silêncio. Pode seguir. Silêncio, eu estou assistindo ao filme. Isso. Está rojo porque es como si estuviera mal, ¿no? Pero es una forma diferente de utilizar el verbo estar. Uma forma contraída, mas normalmente a gente vai utilizar a forma integral, né? Estou, ok? Vou fazer a mesma coisa aqui no nosso primeiro exemplo. Está. Isso. Bom, sempre que nós estivermos falando do verbo estar no presente simples para ele, ela e você, nós precisamos utilizar esse acento gráfico na letra A, ok? Se vocês não utilizarem, fica esta. E esta não é verbo. Esta é pronome demonstrativo. Por exemplo, esta mulher, como tem no espanhol, né? Precisamos colocar o acento gráfico, ok? Para diferenciar um do outro. Número 3 e 4, Harry. Muito bem, ele está desistindo. Eu estou... Dime.
Dale. Tá es informal. Está es la forma más adecuada. ¿Ok? Está, estou, estamos. Essa é a forma mais adequada, a forma gramatical. Tá, tô e tão, né, no plural, ela será utilizada em contextos informais, ok? Vou deixar aqui para vocês. Tô. Aqui, eu tô, ele, ela tá, nós tamo, isso aqui é pouquíssimo utilizado na língua formal, e eles, elas e vocês estão, ok? Isso daqui é uma forma contraída do verbo estar no presente simples, que é utilizada em contextos muito informais, certo? Então, se vocês estiverem conversando com um brasileiro dentro de um contexto informal, possivelmente vocês vão ouvi-lo falando dessa forma. Eu tô mal, ela tá mal, eles estão mal, certo? Isso aqui é o verbo estar na sua forma informal, ok? Essa será a diferença, grau de formalidade. Número 5 e número 6, Maria Isabel. Nos estamos asistindo em ficar aqui. Gostamos daqui. 3. João e Antônio estão discutindo os problemas da fábrica. Eles têm opiniões diferentes. Isso. ¿Puedes volver al número 5, por favor? Nós, el verbo no es asistir, es otra cosa. Es un poco parecido. Nos estamos insistindo. Isso, perfeito. Insistir. Sorry. Nós estamos insistindo, ok? Certo. 7 e 8, Fred. Venha, ele está mostrando a casa para os amigos. Meu irmão mais velho está fazendo um curso de inglês em Londres. Isso, está fazendo. Exato. A ver, ojo para la pronunciación de este dígrafo LH, ¿ok? He visto que dos de ustedes hablaron lo, como se no tuviera la H, perdão, a letra H, né? Sempre que nós tivermos L seguido da letra H, com qualquer vogal, A, O ou qualquer outra, nós vamos ter o som lha, lha, lhá, lhé, li, lholho. E o que vai acontecer aqui com essa palavra? Velho, lha, ok? Então, sempre que nós tivermos L seguido da letra H, nós temos o som lha. Quando a letra H vai ser surda no português? Quando ela estiver no começo de palavras, certo? Por exemplo, a palavra hora. Hora começa com a letra H e H na língua portuguesa em começo de palavra não terá nenhum som, beleza? Só para a gente relembrar aí a nossa regra de fonética, ok? Número 9 e 10, Disney. Disney, onde você tá? Que eu não tá aí. Oi. Bel ajudar, eles estão trocando o pneu do carro. Pneu. Pneu. ¿Qué es eso, profe? Pneu. Bueno, tenemos la rueda, ¿no? Y hay una cosa que está alrededor de la rueda, que es lo que llamamos de pneu. Creo que en español es neumático, ¿no? Una cosa así. En portugués se escribe con la P y esta P debe ser pronunciada. Pneu. Pneu, ¿ok? Estão trocando. Yeah. Puede seguir, por favor. Olé, eles
están abriendo. ¿Cómo se dice abriendo? Abrindo. O cofre. Abriendo o cofre. Chamé a policía. Isso, chame a polícia. Então, Abriendo. eles estão abrindo o cofre. Ok. Bom, alguma pergunta sobre esses 10 itens? Alguma dúvida sobre alguma palavra? Não? Ok. Bom, vamos lá para o item A, ok? O item A ele tem o mesmo modelo do item D da página 19. A gente vai só completar com o nosso verbo composto na sua estrutura do presente contínuo, ok? Como os itens eles têm mais de um verbo, alguns deles a gente vai fazer individualmente. Cindy, você pode fazer o número 1? Agora o médico não está atendendo no hospital. Perdão. Agora o médico não está trabalhando no hospital, ele está atendendo clientes no consultório. Ok. Tá. Trabalhando. Perfeito. Número 2, Harry. Temos 3 vezes aqui a construção do presente contínuo. Ok. Vou colocar aqui entre parênteses, só um segundo. Bueno, como ele... Pode falar. Pode seguir falando. Quando... Sí, era lo que iba a hablar ahora. Exatamente isso, Harry. Como nós já temos o verbo estar no começo, não há necessidade de repeti-lo ao longo do período, ok? Vocês podem deixar só o gerúndio. Então, agora nós estamos comendo pizza, bebendo cerveja e conversando. E o sentido ele já vai ser complementado pelo verbo estar, que está conjugado no começo da nossa frase, ok? Número 3 e número 4, Moira. Hoje ele está mostrando a cidade para os amigos. E desculpe, um momento, por favor. Eu estou atendendo o telefone. Perfeito. Estou atendendo o telefone. Isso. Número 5 e número 6, Maria Isabel. Ela está atendendo a porta agora. Você agora está aprendendo português? Boa sorte. Sorte. Muito bem. Você está. Perfeito. Ok. 7 e 8, Fred. Eles não estão trabalhando muito agora. O chefe está em férias. Vocês não estão escrevendo agora. Bom, esse em férias, ele pode ser utilizado também, certo? Mas a maior parte das pessoas utilizam de. O chefe está de férias. Mas as duas são adequadas. Vocês podem utilizar as duas formas, ok? E vocês não estão escrevendo agora. Ok. Perfeito. Número 9 e número 10. Harry, por favor.
Muy bien. Bueno, ojo para la pronunciación de la letra L, ¿vale? Por ejemplo, en la palavra desculpe, ok? O que foi que nós vimos? A letra L, no final de sílaba, ela tem som de U, beleza? Então, desculpe. Ainda que a gente já tenha a letra U aqui, a gente vai só pronunciar a letra L como se fosse U. É como se a letra U ela fosse duplicada nessa palavra. Mas nós temos outras palavras, por exemplo, a palavra palma, né? Não temos a letra U antes da letra L, a gente tem a letra A. De todo modo, por essa letra L perdão, no final de uma sílaba, ela deve ser lida como U, palma, ok? Em qualquer outra construção que essa letra L estiver no final de sílaba, beleza? Bom, para a gente finalizar esses exercícios do livro, vamos lá para o item B, ok? No item B, nós temos algumas pessoas que estão aqui numa imagem, né? Cada uma delas está realizando uma determinada ação, ok? Então, eu quero que vocês pensem em eles, certo? E o nosso verbo estar será conjugado pensando nesse sujeito que são eles. Eles estão, né, fazendo. E nós vamos associar a cada um desses personagens uma ação baseada no que eles estão fazendo, beleza? O operário, Moira, o que o operário está fazendo? Disculpe, no entendí cómo hay que rellenar. Perdón. Não passa nada. Bueno, temos uma pergunta, ¿no? O que eles estão fazendo agora? Eles são estas personas de la foto. Operário, guarda. E para responder a esta pergunta, vamos a utilizar estes verbos: beber, escrever, andar, trabalhar, comprar, vender, conversar e dormir. A gente vai observar cada um deles e completar com o nosso presente contínuo, de acordo com a ação que eles estão realizando. Por exemplo, o guarda. O guarda, ele está aqui, né, na rua. A gente vai observar esses verbos. O guarda, ele está bebendo, escrevendo, andando, trabalhando, comprando, vendendo, conversando ou dormindo. O que é que vocês acham? Para todos, certo? Só para a gente fazer um teste. ¿Está trabajando? Está trabalhando? Esperando. Será que Andando. andando seria a ação mais adequada para ele? Ele está trabalhando, mas no momento específico ele está andando, beleza? E a gente vai fazer isso com todos os outros exemplos, certo? Deixa eu riscar o verbo andar, que ele já foi. Então, Moira, você pode fazer um, por favor? Sí, ahora sí, ya entendí. El operario está trabajando. O verbo vai ficar conjugado no presente, né? Da mesma forma, já que a gente está falando de um ele, né? No singular. Está trabalhando. Certo. Observen que outra vez temos a L seguida da letra H. Nós temos o som IA, trabalhando, certo? Só para que a gente sempre esteja ciente desse som, ok? Próximo personagem, Maria Isabel. Paulo y Joao están conversando. Estão conversando. Perfeito. Harry, próximo personagem. Pipoqueiro é uma pessoa que faz pipoca, né? A pipoca é esse tipo de alimento, ok? Cindy. Dona María está
Escrevendo, creo que sí. Sí, me parece que sí, también está. Ok, muito bem. Fred, próximo personagem. Laura está comprando. Yesenia, próximo personagem. Fabio está tomando. Tomando. Tenemos outro verbo, ¿no? Acá, que es cerca de tomar. Le cuento que no puedo ver. No puede ver. Y acá, ahora sí. Ahora sí. No es tomar, es otro. Beber, bebendo, Beber. bebendo. Perfeito, está bebendo, isso mesmo. Obrigado. E por fim, o cachorro. O que o cachorro está fazendo? Qual o verbo que a gente tem aqui? Só temos uma ação, que é a ação de dormir. Como é o gerúndio do verbo dormir? Dormindo. Dormendo. Dormindo, ok? Dormindo. Como foi que a gente chegou a esse verbo dormindo? A partir do infinitivo. Nós eliminamos a letra R do verbo dormir e colocamos a terminação em IDO, certo? Está dormindo. E isso vai acontecer em todos os verbos que nós quisermos transformá-los no gerúndio, certo? Beber, por exemplo, a gente elimina a letra R e acrescenta a terminação NDO. Isso acontece com todos esses, independente de serem regular ou serem irregulares, certo? O verbo ser, ele é um verbo irregular, mas aqui essa irregularidade ela não será apresentada porque ele não vai ser conjugado. A gente elimina o R e acrescenta NDO, ok? Verbo fazer, que é como hacer, não, em espanhol, eliminamos a letra R e acrescentamos a terminação NDO também. Basta eliminar o R e acrescentar a terminação, ok? Bem simples. Bueno, preguntas, dudas sobre esta parte, ¿está claro? Ok, beleza. Bom, agora, minha gente, nós vamos trabalhar com o nosso segundo conteúdo do dia, certo? Aí, terminada essa parte, vocês estarão liberados, ok? Vamos lá. Para agora, nós vamos trabalhar com um conteúdo que eu já deveria ter trabalhado com vocês, porque ele está relacionado com o presente simples, certo? Mas, como nós ainda não trabalhamos, a gente vai trabalhar com ele agora, certo? Que é a rotina diária, ok? Italia. Ok. Bom, rotina diária em português, rotina diária com a letra O, certo? Então, se vocês forem escrever a palavra rotina, não escrevam com a U. Em português, é escrita com a O. Rotina, beleza? Então, vamos lá. Nós já vimos os 3 períodos do dia, né? Nós temos manhã, tarde e noite. Normalmente, todos nós realizamos diferentes atividades em cada um desses momentos, né? Dependendo aí da nossa rotina diária, certo? E eu trouxe para vocês uma pergunta: o que você faz todos os dias, em cada um dos 3 períodos do dia, manhã, tarde e noite? Eu quero que alguns de vocês me apresentem pelo menos uma atividade que vocês realizam em cada um desses períodos, ok? Cindy, o
que você faz todos os dias, de manhã, de tarde e de noite? É, eu bebo café de manhã, é, depois eu treino e de noite eu cozinho. Isso, ok. Feito. Harry, o que você faz todos os dias, Harry? Ok, perfeito. Vejam que Harry e Cindy utilizaram formas diferentes para falar da sua rotina. O Harry utilizou o presente contínuo, né? Estou treinando, estou trabalhando no laboratório. E Cindy utilizou apenas o presente simples, certo? Então, quando a gente fala da nossa rotina diária, a gente tem essas duas possibilidades. A gente utiliza o presente simples, mas também podemos utilizar o presente contínuo. As duas formas apresentam a mesma coisa, né? E elas podem expressar a mesma coisa, que é falar de uma ação que acontece frequentemente, ok? Foi o que os seus colegas apresentaram agora. Mas, especificamente a rotina diária que eu vou apresentar para vocês agora, para falar sobre ela, nós vamos utilizar apenas o presente simples, ok? Lembrem-se, o presente simples ele é chamado de presente simples porque é formado por apenas um verbo, certo? Que é conjugado no presente, ok? Já o presente contínuo, ele é uma forma verbal composta, porque ele é formado pelo verbo estar mais o gerúndio do verbo principal, ok? Então existe essa diferença de um verbo simples para um verbo composto em razão da quantidade de verbos que compõem essa construção verbal. E é com o presente simples que nós vamos trabalhar a rotina diária, ok? Bom, para a gente seguir aí falando dessa rotina, eu trouxe para vocês um áudio, certo? No qual é apresentada a rotina de uma determinada pessoa, que é a dona Cecília, ok? Esse áudio, ele corresponde a um dos exercícios do material de vocês, ok? Que, se eu não me engano, é o livro de Avance. Eu não lembro exatamente qual é a página, mas esse material também está nesse livro, certo? Então, eu trouxe para vocês para a gente discutir um pouquinho relacionado com a rotina. Eu quero que vocês ouçam esse áudio com muita atenção. Eu vou apresentá-lo agora e depois eu apresento novamente. E eu quero saber de vocês o que vocês entenderam em relação à rotina da dona Cecília. Quais atividades ela realiza, como ela caracteriza essa rotina, ok? Quero que vocês apresentem esses dados em relação a esse áudio. Vamos lá. Novo Avenida Brasil 1. Livro-texto. Lição 6. A1. O dia a dia de duas brasileiras. Dona Cecília, 38 anos. Professora e dona de casa. 4 filhos. Sou professora e mãe de 4 filhos. 3 vezes por semana dou aulas numa escola particular. Como nossa casa é grande e dá muito trabalho, tenho uma empregada e uma faxineira. As crianças almoçam em casa. Durante a semana, à tarde, elas têm aulas de inglês, de teclado, de judô e de balé. Eu as levo para lá e para cá o tempo todo. E depois vou buscá-las. É terrível, mas o que posso fazer? À noite, geralmente ficamos em casa, mas de vez em quando, às sextas-feiras, meu marido e eu saímos. Às vezes, quando o tempo está bom, vamos à praia no fim de semana. Temos uma casa lá. Novo Avenida Brasil 1.
Livro-texto, lição 6. A1. O dia a dia de duas brasileiras. Dona Cecília, 38 anos, professora e dona de casa, 4 filhos. Sou professora e mãe de 4 filhos. 3 vezes por semana dou aulas numa escola particular. Como nossa casa é grande e dá muito trabalho, tenho uma empregada e uma faxineira. As crianças almoçam em casa. Durante a semana, à tarde, elas têm aulas de inglês, de teclado, de judô e de balé. Eu as levo para lá e para cá o tempo todo. E depois vou buscá-las. É terrível, mas o que posso fazer? À noite, geralmente ficamos em casa, mas de vez em quando, às sextas-feiras, meu marido e eu saímos. Às vezes, quando o tempo está bom, vamos à praia no fim de semana. Temos uma casa lá. Ok, vamos lá. Qual é a profissão da dona Cecília? Professora, Professora, isso. Vocês ouviram a idade dela? Quantos anos ela tem? 38, 8. Isso, 38, exatamente. E como é a rotina dela? O que ela faz no seu dia a dia? Ela é mãe de 4 filhos e passa classes particulares 3 vezes por semana. Ok, Jessênia, perfeito. Adriana, você estava falando alguma coisa? Você gostaria de complementar? Sí, a su casa es muy grande, tiene una empleada, Isso. sus crianças almorzan en casa, mas na tarde pasan clases de inglés, de teclado y ballet. Después ela vai a buscar. Da noite fica em casa, mas a veces ela e su marido salen de vez en cuando, à noite. E a veces, quando o tempo está bom, eles vão para a praia. Isso, perfeito, Adriana. Muito bem, você fez aí um ótimo resumo, né? Isso, pessoal. Então, eu vou apresentar agora para vocês a rotina da dona Cecília escrita, certo? É um texto bem curto, né? Mas ele apresenta aí exatamente o que ela nos falou por meio desse áudio, ok? Maria Isabel, você pode fazer a leitura para a gente, por favor? Sou professora e mãe de 4 filhos. 3 veces por semana dou aulas em uma escola particular. Como nossa casa é grande e dá muito trabalho, tenho uma empregada e uma faxineira. As crianças almoçam em casa. Durante a semana, à tarde, elas dão aulas de inglês, de teclado, de judo e de ballet. Eu as levo para lá e para cá o tempo todo. E depois vou buscá-las terrível. Mas o que posso fazer? À noite, geralmente, ficamos em casa, mas de vez em quando. Às sextas-feiras, meu marido e eu saímos. Às vezes, quando o tempo está bom, vamos à praia no fim de semana. Temos uma casa lá. Isso, perfeito, Maria. Exatamente. Quais verbos nós temos nesse texto que estão no presente simples? Que verbo sou, ok. Esse aqui é um dos mais importantes, né? Quais são os outros?
Ok, ela está caracterizando, né, a casa, utilizando o verbo ser. Antes desse é, a gente tem um outro verbo. Dou. Do, isso, do verbo dar. Quais são os outros? Tenho. Tenho, isso, verbo ter. Vení por acá, amor. Almoço. Es un poco diferente, ¿no? Del español, pero es parecido también. ¿Cuáles son los demás? Elas têm. Ah, sim, verbo ter, exato, tem. Y se acuerdan, como el verbo ter está en plural, la tercera persona del plural, que son ellos, ellas, né? Eles e elas, nós temos aqui o acento gráfico, ok? Se fosse ela, no singular, seria tem sem o acento gráfico. Essa vai ser a única diferença em relação ao singular e ao plural do verbo ter, ok? Podem seguir, por favor. Levo, do verbo levar, ok. Vou. Vou, onde está? Vou, ok, vou buscá-las, isso. Bom, buscá-las seria o futuro, certo? A gente não está falando aqui de um presente, está falando de um futuro, ok? Seria como buscar, né? Aqui é o futuro imediato. Lembrem-se que o futuro imediato ele é composto pelo verbo ir no presente simples mais o infinitivo do verbo principal. Eu tenho aqui buscar, certo? Mas, como eu estou apontando para um determinado sujeito, que são elas, as crianças, esse verbo buscar, ele sofre algumas alterações. Isso a gente vai ver em outro momento, ok? Mas não está no presente, certo? Apenas o verbo ir. E aí, quais são os outros? Temos. Posso, isso. O verbo poder. Temos. Temos, isso, o verbo ter, né? Tá aqui lá no finalzinho. E antes do verbo ter, nós temos alguns outros. Ficamos. Ficamos, que é como quedar-se, ¿no? En español, en portugués utilizamos ficar. Saímos também. Saímos, exato. E nós temos um último verbo, que é o verbo estar, né? E vamos também, não? Vamos à praia. Ok. Apenas alguns desses verbos estão relacionados com a rotina diária dessa pessoa, ok? Na verdade, todos eles estão, né? Mas apenas alguns deles estão conjugados nessa primeira pessoa. Eu sou, eu dou, eu posso, eu tenho, ok? Mas todos os outros verbos, eles estão conjugados em outra pessoa, né? Elas têm, ela é grande, nós ficamos, nós vamos, nós saímos, nós temos, ele está, ok? Então, essas diferentes conjugações com os verbos que fazem parte dessa rotina, elas podem ser possíveis, ok? Porque eu não estou falando apenas da minha rotina relacionada a mim, mas eu estou falando de outras pessoas que têm relação com a minha rotina também. E é o que acontece com a dona Cecília, ok? Mas, normalmente, quando nós falamos na nossa própria rotina, todos os verbos eles ficam no presente, conjugados nessa primeira pessoa do singular. Então, eu sou, eu dou, eu tenho, eu vou, eu levo, né? Eu saio, eu vou, ok? Eu fico, mas aqui ela está incluindo outras pessoas nessa rotina e foi por isso que essas diferentes conjugações aconteceram, certo? Além dos verbos, nós temos algumas palavras que indicam frequência, frequência com a qual essas ações acontecem. Vocês conseguem identificar quais palavras são essas? Podem ser expressões também, ok?
ou até locuções, né, adverbiais, que nós vimos ontem. Pode repetir, profesor? Voy a repetir ahora. Iba a preguntar si habían entendido. Bueno, ¿qué palabras demuestran frecuencia en relación a las actividades de Dona Cecilia? Tres veces por semana. 3 vezes por semana. É uma frequência, né? Exato. O que mais? Durante a semana. Durante a semana também, ok? E logo após, nós temos a tarde. A tarde não indica exatamente uma frequência, né? Mas me situa temporalmente em relação a essa atividade. Então, eu realizo essa atividade durante a tarde, ok? A mesma coisa acontece com a noite, né? E é por isso que a tarde e a noite estão com essa crase, ok? Porque são locuções adverbiais femininas. Isso a gente viu na nossa última aula, certo? Quais outras representam frequência? Durante a semana, 3 vezes. Creo que tenemos otras duas, que son muy cerca del español incluso. No fim de semana também, certo? Onde está? Onde está? Às vezes. Às vezes, isso. Em português, às vezes, sempre fica no plural. Às e vezes, certo? E vezes será escrito com a letra Z, ok? Antes de às vezes, temos outra coisa. Fim de semana também. Que não é exatamente uma frequência, sino um período do dia, não? De la semana, neste caso. Aí o tempo todo. Sim. Neste caso, eu as levo para lá e para cá o tempo todo. É como se ella estuviera caracterizando su rutina, ¿no? Como si estuviera todo el tiempo caminando de un lado a outro. Seria mais ou menos esto. E apresenta um pouco de frequência também. A gente pode considerar, ok? Mas nós temos uma palavra que é muito parecida com a outra palavra do espanhol. Que ela está aqui também. Depois. Depois indica uma sequência, certo? Não pode ser utilizada para expresar frecuencia. Es otra palabra que incluso en la lectura puede ser que ustedes lean como si fuera en español, pero no es. En portugués es diferente. No es totalmente igual. De vez em quando. Sim, de vez em quando também pode ser utilizado, sim, perfeito. Pero no es esta, es otra, que también es muy cerca del español. Começa com a letra G. Ah, geralmente. Geralmente, isso mesmo. Que casi que en la lectura se queda generalmente, ¿no? En portugués no vamos a tener este na, vai ser somente geral, certo? Geralmente, ok? Que é uma outra palavra que nós vamos utilizar para expressar frequência, certo? Perfeito, muito bem. Vamos lá, vamos seguir aqui. A gente já marcou bastante coisa. Una pregunta sobre la definición de la expresión a sextas feiras. ¿A qué se refiere? Algo de vacaciones, pero ¿por qué sextas? Sextas. Ah, es el día de la semana. Viernes. Viernes, sí, exactamente. Es el día de hoy, ¿no? Feiras, Cindy, não é vacaciones, dale.
O feira, essa palavra que você falou das vacaciones é a palavra férias. É diferente la escrita, ok? Férias, está no chat, férias e feira. São coisas distintas, ok? Esse feira, ele sempre acompanha os dias da semana no português. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira y sexta-feira, ¿certo? Aún no hemos hablado del calendario, pero cuando hablamos de esto, voy a explicar por qué tenemos esta palabra feira, ¿certo? Porque existe una explicación para esto también. ¿Dale? ¿Entendido, Cindy? Ahora sí, obrigada. Ok. Sua colega, inclusive, falou sextou, né? Essa expressão, ela existe, está relacionada com esse dia, certo? Sexta-feira. Seguinte. Bueno, eu vou apresentar primeiro para vocês as palavras que indicam frequência. Nós já havíamos visto elas, né, no texto, que são essas aqui, certo? Temos uma porcentagem que está relacionada com cada uma dessas expressões. Algumas delas eu coloquei uma porcentagem igual, como se fosse exatamente a mesma coisa, ok? Então, nós podemos tomar como se fossem sinônimos em razão disso, certo? Então, baseado nessa porcentagem que indica a frequência com a qual essas expressões se relacionam com essas atividades diárias, nós podemos utilizar cada uma dessas palavras, ok? Sempre diariamente, que estão aqui como se fossem sinônimos, geralmente, ok? Em português não é generalmente, é geralmente, mas não temos este na antes, ok? Não este ne, né? Generalmente, geral apenas. Às vezes, sempre no plural, ok? Às vezes, sempre no plural, e a nossa porcentagem ela já cai para 50%, raramente, que é como se fosse quase nunca, ok? Inclusive, no português, nós temos quase nunca também, certo? E nunca, eu nunca realizo essa atividade. Então, esse nunca, provavelmente, ele não vai existir quando nós falamos da rotina diária, porque nós falamos de atividades que nós fazemos, e não de atividades que nós nunca fazemos. Mas pode ser que essa palavra apareça. Então, foi por isso que eu coloquei ela aqui, certo? Depois a gente volta para cá. Vamos conhecer primeiro os nossos verbos. Algunos son iguales en portugués, pero otros son diferentes. Ok? Então, além do verbo acordar e levantar, nós temos todos esses verbos que serão utilizados na nossa rotina diária. Ok? Harry, você pode fazer a leitura para a gente? Academia, certo? Academia. Esto, exacto. Bueno, como les dije, en portugués tenemos algunos verbos que son diferentes del español, ¿no? Incluso la forma, ¿no? Como son escritos. El verbo fazer, né? Hacer, en portugués vamos a cambiar la H por la F, pela letra F. Fazer atividade física. E aqui, o verbo que eu deixei destacado foi o verbo fazer. Porque esse verbo fazer, ele pode se relacionar a outras coisas que nós realizemos. Fazer atividade física, fazer o quê? Fazer yoga, né? Que é um tipo de exercício. Fazer exercício. Que mais? E muitas outras ações que podem ser vinculadas ao verbo fazer. Quando eu utilizo o verbo fazer, eu preciso complementá-lo com alguma coisa, certo? Fazer café da manhã, fazer almoço, fazer jantar.
ok? Tomar café é bem parecido também com o exemplo anterior. Como na língua portuguesa não temos o verbo desayunar, vamos a utilizar o verbo tomar com o complemento do alimento que é tomado pela manhã, que nesse caso é o café. Então, tomar café, certo? Não temos o verbo cepillar, ok? Então, vamos a utilizar o verbo escovar. E por que escovar? Porque este objeto, este aparato que utilizamos para escovar os dentes, se chama escova de dentes, certo? E é por isso que é chamado escovar, ok? Este mesmo verbo, ele pode ser aplicado ao ato de pentear os cabelos, ok? Porque esse objeto que é utilizado, que esta pessoa está utilizando, ela também é chamada de escova, mas é uma escova de cabelos, e esta da primeira imagem é uma escova de dentes. Mas, de todas as formas, como são escovas, nós podemos relacioná-las com o verbo escovar, ok? O verbo ir é um verbo que também precisa de complemento. Quem vai, vai a algum lugar. Ir à universidade, ir à academia, ir ao trabalho, ir ao parque, ir ao shopping, ir ao supermercado, ok? Vai depender aí do lugar para onde eu vou. Mas o verbo ir, ele sempre deve receber esse complemento, certo? O verbo cenar também não lo temos em português. Então, vamos a utilizar outro verbo, que é o verbo jantar, ok? Barbear-se seria como afeitar-se, em português será barbear-se. Pentear o cabelo, ok? Seria como peinar. Trabalhar, né? Então, esses aqui são os primeiros verbos que nós temos relacionados com a nossa rotina diária, ok? Pergunta sobre algum deles? Alguma dúvida? Isso, exatamente. Academia é como ginásio, vale? E a pronúncia será academia. Es un poco diferente del español. La palabra es la misma, la escrita también, pero la pronunciación es diferente. Academia, mía, ¿ok? Profesor, jantar sería cenar. Eso. Y cena nomás, ¿qué sería? Janta. Janta. Sin la R al final. Janta, ¿ok? Mas, esta sua pergunta ela é muito boa também, ok? Só um segundo, Hel. Seria café, ou café da manhã, certo? É a primeira refeição do dia, né? A gente chama de café da manhã, ok? A ver, onde está lá? Manhã. Assim se escreve, ¿vale? Café da manhã. Esse é o desayuno. O verbo não temos desayunar, então utilizamos tomar mais café, ok? Bom, por nada. Bom, a palavra jantar, né? Nós temos o verbo jantar, ok? O verbo jantar é o verbo que é correspondente a cenar del espanhol. E a palavra cena, el sustantivo, também será a palavra jantar. Pero temos uma pequena diferença, que é o uso do artículo, o artigo masculino o. Sempre que nós tivermos o, isso aqui eu acho que é o número 0 que eu coloquei, vou a borrarlo e escrever outra vez. Esto no me parece a letra O. Agora sim está melhor. Bom, então o jantar com a letra O no começo, que não é somente uma letra, mas é um artigo, ela serve para indicar que se trata do substantivo jantar, ok? Então, jantar pode ser tanto a ação de jantar como o substantivo jantar. E o substantivo, ele é identificado por meio do meu artigo O no começo dele. Então, esse daqui seria equivalente ao substantivo cena,
ok? La cena, não? E acá seria la acción de cenar, que es representada por el verbo. Cenar. Son cosas diferentes, ¿ok? Esta va a ser la diferencia. ¿Entendido? Perfeito. Então, seguimos. Bueno. Ok, aqui nós temos alguns outros verbos, certo? Que são muitos parecidos também com o espanhol e outros vão ter aí uma pequena diferença, certo? Fred, a leitura, por favor. Acordar, levantar y otros verbos. Almorzar, tomar baño, bañarse, vestirse, arrumarse, sair, asistir, ver TV, pegar, tomar ómnibus, pasear com o... Ah, não, eu lá abaixo. Estudar. Isso. Bueno, agora está melhor. Bom, graças, Fred. Obrigado. Vamos lá. Temos aqui o verbo almoçar, né, que é muito parecido com o espanhol, ok? Agora, o verbo tomar, que nós vimos para o café, ele também pode ser utilizado como um complemento à palavra banho, ok? Que seria como banhar-se, não em espanhol. Em português, temos duas formas distintas. Tomar banho, o verbo tomar mais o substantivo banho, e o próprio verbo banhar. Só que nesse caso a gente vai utilizá-lo na sua forma reflexiva, banhar-se, ok? Eu me banho, você se banha, ele se banha, ela se banha, nós nos banhamos, certo? Esse se vai ser variável de acordo com o sujeito da ação verbal, beleza? Vestir-se, certo? Que é como poner la ropa. Em português temos o verbo vestir-se, vestir-se, certo? Arrumar-se é como arreglar-se. ¿Vale? Em português será arrumar-se, ok? E esse verbo arrumar, ele pode ser aplicado tanto à ação de se maquiar, de se produzir para alguma festa, para o trabalho ou para qualquer outro evento, como também nós podemos utilizá-lo, por exemplo, para a nossa cama. Eu arrumo a minha cama, ok? Seria como arreglar também, ok? Tem o mesmo significado, certo? Só vai ser um pouquinho diferente a estrutura, né? A escrita. Sair, tal qual. Eu saio do trabalho, eu saio de casa, ok? Então, quem sai, vou deixar aqui a preposição. Quem sale, quem sai de algum lugar, ok? Sair de. Vou deixar assim. Assistir ou ver TV. Então, quando a gente fala da ação de TV, nós vamos utilizar o verbo assistir ou o verbo ver, ok? Novamente, o verbo tomar, ele aparece em relação ao ônibus e ao metrô. Eu posso pegar o ônibus, como eu posso tomar o ônibus, certo? Tomar o ônibus e pegar o ônibus, ok? Passear com o cachorro, eu posso utilizar qualquer outra coisa. Passear com o amigo, passear com o namorado, com a namorada, com os pais, ok? E estudar, que vocês já conhecem, né? É o nosso verbo regular aí, dos mais utilizados, ok? Perguntas sobre esse grupo? Dúvidas? Profe, asistir es mirar TV y olhar igual mirar. Sim, seria como isso. Sim, sim. Sí. Pero não vamos a utilizar a palavra olhar nesse caso, certo? Olhar TV. Não é utilizado, mas o verbo ver, ele é utilizado sim, certo? Não é comum utilizar olhar. Eu vou olhar o filme, por exemplo. Isto não vai passar em português. Só utilizamos o verbo ver e o verbo assistir. Assistir. Beleza? Tá bom.
Porque quando utilizo el verbo olhar, es como si fuera una acción más rápida, ¿no? Entonces, por ejemplo, olha aquele menino, olha aquele menino. É uma ação que ela é mais rápida, né? É como se fosse um vistazo, não? E aqui eu falo de assistir e ver, são ações que me apresentam um desenvolvimento um pouco maior. Mas a diferença é muito, muito sutil. Quase não há diferença. Mas normalmente a gente vai utilizar assistir e ver porque eles trazem essa ideia de uma ação que ela tem um desenvolvimento um pouco maior, ok? Então é como se assistir e ver pedissem do sujeito um pouco mais de dedicação, um pouco mais de tempo, que o verbo olhar ele não apresenta tão facilmente, ok? Mais alguma pergunta? No. Tá. Então vamos a seguir, ok? A ver que horas são. Bom, ok. A gente vai finalizar com esse exercício, certo? Aí eu libero vocês, ok? Entonces, es para hablar. Dale, quiero que hablen, por favor. Bueno, tenemos pocas preguntas, ¿no? Voy a girar a roleta e eu quero que vocês respondam algumas dessas perguntas baseadas no que nós vimos sobre a rotina, certo? Muito sencillo, não? Disney, você fica em casa aos domingos? Sim. E o que você faz em casa aos domingos? Eu assisto. Não te escucho bien. Pode repetir, por favor? Você falou que assiste. Assisto TV. ¿Cómo puedo decir? Mirando películas. ¿Filme? Isso, filmes, exatamente. Vendo filmes. Ok, perfeito. Vamos girar e selecionar outra pessoa. Certo? Vendo Aí você... filme. Isso, vendo filmes Disney, isso mesmo. Esta não sirve agora. Vou saltar. Ok, esta é um pouco específica, não? Disney, para um dos seus colegas, essa pergunta, por favor. Para Harry. Onde você vai amanhã ao meio-dia? Ok, vai almoçar com seus amigos. Perfeito. Muito bem. Al mediodía, ¿no? Sería más o menos en español. En portugués, la palabra meio-dia es junta. Dale meio y a palabra dia. Si no me equivoco, el nombre de la cosa en español, ¿no? Tenemos, es el guión, ¿no? Para unir estas dos palabras, ¿no? Porque es una palabra compuesta. Dale, acá hace falta este signo de puntuación que debería estar en el medio de las palabras. Al meio. El guión. A meio-dia. ¿Cómo, Harry? ¿Puede repetir? No, meio-dia no. Al mediodía. Mediodía, ¿vale? Las 12 horas de la tarde, que es como si fuera tarde y mañana al mismo tiempo, ¿no? Vamos a hacer más 2 preguntas, ¿vale? Y nos quedamos. Esto vamos a saltar porque no es una pregunta interesante, no hace falta. A ver, Harry, para quem você vai fazer essa pergunta?
São as 20h36. Ok, Moira, perfecto. Aún vamos a ver las horas, ¿vale? Si no me equivoco, en la semana que viene. Y vamos a ver todo esto. No se preocupen. Para mí son las 9. Las 9:35. Ok, Moira, la última pregunta. ¿Para quién? No sé quién es ahí. A ver, dices Adriana? Não sei. O que você detesta de sua rotina? Isso, exactamente. Detestar es como no gustar, ¿vale? No te apetece, ¿no? Como más o menos esto. A veces. Adriana, no te escucho bien. ¿Puedes hablar un poco más alto, por favor? Ahora sí, es que estaba Sí. con audífonos escuchando. Perfecto. Ahora sí, Ahora está me lo mejor. saqué. Hola, ahora sí. Sí, perfecto. Ah, ya. Perfecto. Es que mis audífonos, parece que está mal el audio de mis audífonos. Eu detesto a veces levantarme cedo, creo que era temprano, si no me equivoco. Isso mesmo, exatamente. Cedo. Muito cedo. Eu também detesto. Muito difícil. Muito bem, você fez aí uma boa frase, né? Que faz sentido. Bueno, las siguientes preguntas se quedan para la clase que viene, ¿vale? E depois a gente vai ver aí os verbos reflexivos e outras coisinhas também sobre a rotina, certo? Já está. Estou cansado. Nos quedamos por aqui. E para nossa chamada de hoje, minha primeira atividade ao acordar é: acordar é como despertar-se, vale levantar-se, ok? Em português a gente utiliza o verbo acordar. Então eu quero saber qual é a primeira atividade de vocês ao acordarem. Vou buscar a lista. A ver, hoje é 25. Adriana? A minha primeira atividade é escovar os dentes. Perfeito. Cindy? Eu vou ao banho e escovo meus dentes também. Ok. Fred? Eu tomo café amanhã. Ok. Graciela? Eu rezo banhar-me. Ok. Maria Isabel? Eu alimento meu gato. Ok. Los gatitos, ¿no? Moira? Eu bebo água. Ok. Scarlett está? No. Yesenia? Minha primeira atividade da manhã é despertar, recordar meus filhos. Ok. Perfeito. Harry? Ok. E Disney? Tomar a café da manhã, amanhã. Ok. Da manhã. Ok. Depois, escovar os dentes. Ok. Algunas personas hacen al revés, ¿no?
escovam os dentes antes e depois tomam café. Eu faço Sim. assim como você. Bom, ¿se me olvidó alguien? Todos fueron llamados. Ok, creo que sí, somos pocos, ¿no? Hoy. Algunos me pediram permiso. Bueno, entonces es esto. Nós nos veremos na próxima semana, certo? Qualquer dúvida, estou no grupo. Vocês podem me chamar também no meu WhatsApp privado, ok? Tchau, tchau e bom final de semana. Tchau, professor. Tchau, Adeus. professor.